Vamos voltar agora a falar sobre aquela denúncia de importunação sexual feita por uma influenciadora digital contra um homem. Vocês lembram desse caso, né? A denunciante teria gravado esse vídeo e apontado o suspeito. O Fica Alerta mostrou esse caso aqui na semana passada. Eu vou trazer a Mônica Hermília ao vivo agora, para que a Mônica possa nos trazer novidades, se tem sobre esse caso, o que é que está acontecendo, porque até então estava todo mundo procurando onde é que estava essa figura, estava escondida, não estava. Me parece que a mãe levou ele para um hospital. É isso mesmo, Mônica? Exatamente isso, Wilson. Ele foi internado, no Portugal Ramalho, mas mesmo assim a Polícia Civil já solicitou a prisão preventiva dele. Para falar sobre esse caso, explicar para a gente se nesse caso ele se torna inimputável ou não, ou seja, se ele pode responder por algum crime. Quem vai explicar para a gente é a delegada Ana Luísa Nogueira, que já está aqui com a gente. Delegada, a família deu entrada com ele no Portugal Ramalho, ele se encontra internado, mas isso impede que a polícia, que a justiça possa expedir um mandato de prisão contra ele? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas. De forma alguma, Mônica, não há nenhum óbice para a polícia, para o Poder Judiciário, deferir aí um mandado de prisão. Até porque nos autos do inquérito policial há indicativo claro da autoria, que realmente foi ele que cometeu um crime. Existe prova clara da materialidade delitiva, ou seja, de que ele realmente cometeu uma importunação sexual contra aquela vítima. Inclusive, há informações também de que ele cometeu esse crime contra outras mulheres. Então, diante disso, havendo também indicação que havia até algumas questões de ameaça também a familiares, então houve representação pela prisão preventiva desse autor perante o Poder Judiciário, e agora cabe ao juiz decidir se expede ou não mandado de prisão contra esse autor. Existe um prazo para que a Justiça possa determinar e decidir se ele vai ser cumprido, esse mandato, ou se ele vai permanecer internado? Não, aí o juiz vai decidir se está preenchido o requisito para a expedição de mandado ou não. E é importante citar também que, com relação a essa questão da internação dele no hospital psiquiátrico, a avaliação se ele realmente sofre de algum transtorno psiquiátrico que o impede de ter discernimento sobre o fato, isso vai ser avaliado não na esfera da polícia, vai ser avaliado na esfera do Poder Judiciário. Vai ser, nesse caso, aberto o que se chama incidente de insanidade mental. Então, haverá necessidade de apresentação de laudos para se compreender de fato se ele tem um transtorno que o impede de entender que aquele fato era criminoso. Mas na esfera da polícia já há uma prova muito clara de que ele cometeu um crime, e é inclusive importante dizer também que é um crime grave, que felizmente não vem sendo mais tolerado, que tem uma pena aí de 1 a 5 anos. E ele também já foi indiciado pela DEAN 2, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 2, que fica na parte alta da cidade. Delegada, mediante esse caso que teve uma repercussão muito grande nas redes sociais, foi filmado praticamente toda a ação, quando ele foi confrontado, seria importante, se outras mulheres forem vítimas dele, seria importante que elas procurassem a polícia para robustecer esse inquérito? Com toda certeza. E até é interessante, bem interessante citar, realmente fazer esse apelo às mulheres, que qualquer mulher que tenha sido vítima desse autor, há inclusive informação de que ele fazia isso frequentemente naquela localidade. Esse foi inclusive o principal fundamento para a representação da prisão, que não se intimide, que procure a delegacia. Nós temos aqui 2 delegacias da mulher, uma na parte baixa, que funciona 24 horas, e também a delegacia ali na parte alta, que fica no Salvador Lira, que procure a polícia, que registre o boletim de ocorrência, que é uma equipe pronta para recebê-la, e isso inclusive vai aí robustecer a questão do inquérito, como você bem colocou, e também fazer com que esse autor seja de fato responsabilizado penalmente. Delegada, na questão de que ele será avaliado para saber se realmente ele é inimputável, se ele vai poder ou não cumprir o mandado de prisão, os laudos que serão confeccionados vão ser baseados em laudos anteriores, se ele tiver, ou a partir de agora, em exames e laudos confeccionados a partir desse momento? No processo de incidente de sanidade mental que vai tramitar no âmbito do Poder Judiciário, serão anexados laudos anteriores, até para provar que ele já possuía um distúrbio psiquiátrico que o impedia de entender que aquele fato era criminoso, e também laudos futuros. Porque nessa questão da inimputabilidade também há vários valores ali que são observados. Por exemplo, ele pode ser semi-inimputável, ele pode ter uma condição relativa de discernimento. Então, são vários graus aí que serão avaliados no âmbito do Poder Judiciário para, de fato, decidir se ele tem ou não condição de cumprir a pena em um sistema prisional, por exemplo.
Mas na esfera da polícia, repetindo, o indicativo é muito claro da prática do crime, inclusive nesses tipos de crimes de natureza sexual. A palavra da vítima tem um valor preponderante, então o que importa é o que ela colocou ali, que ele tocou nas nádegas dela sem autorização. Isso já configura o crime. Há, inclusive, testemunhas também que atestam esse fato. E há o agravante de que ele já vinha cometendo fatos dessa natureza de forma reiterada ali nas proximidades do local. Então, até para salvaguardar a integridade de outras mulheres, havia realmente a necessidade da representação da prisão desse autor. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com a delegada Ana Luísa Nogueira, portanto está aí, né? Aguardar agora a avaliação médica e apreciação da justiça para entender se esse caso realmente ele vai poder cumprir mandado de prisão ou não. E a gente aguarda e continua acompanhando. Voltamos com você, Wilson. Obrigado, Mônica. Eu sei que o nosso tempo está apertadinho. Deixa eu aproveitar só para a gente entender, porque até então, vamos conjecturar aqui, a delegada, a doutora Ana Luísa Nogueira, que seja confirmada a insanidade mental dele. O que é que acontece com ele? Ele vai ficar onde agora? Volta de novo às ruas para a sociedade para aprontar novamente? Como é que funciona tudo isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Se o juiz entender nesse incidente de insanidade mental que ele era inimputável, ou seja, que ele não tem condição nenhuma de compreender que aquele fato era criminoso, por exemplo, que ele realmente tem um distúrbio psiquiátrico grave, aí nesse caso é aplicada para ele uma medida de segurança. Então não quer dizer que ele vai ficar solto, que vai voltar para as ruas, mas aí a família, juntamente com o órgão próprio que tramita junto do Poder Judiciário, vai encaminhá-lo, por exemplo, para um hospital para ele cumprir a pena lá. Mas aí se chama medida de segurança, mas ele não retornaria às ruas só por conta desse fato.